Então vamos lá, minha gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre, afinal, o que é mesmo o negócio do século XXI? Eu li, quando eu viajo, é o momento que eu mais leio, né? É o momento que eu mais escuto CDs e é também o momento que eu mais leio. Eu li um livro agora espetacular, cujo título é Você é o que você compartilha. Ele coloca todas o ambiente que nós estamos vivendo no momento, e as condições que nós temos de tecnologia, as condições de evolução do processo de educação, do relacionamento, e ele culmina dizendo assim, olha, daqui para frente você será sempre mais aquilo que você compartilha. E ele faz uma colocação interessante que eu coloquei nessa primeira transparência, e a orientação que nós sempre tivemos na nossa vida sempre foi assim, estude e consiga um bom emprego, né? E, na realidade, isso é fruto da era que nós passamos, da era industrial, onde o foco muito forte foi muito centrado no emprego, né? Nós tivemos uma era agrícola, onde a maioria das pessoas trabalhavam nos campos, passamos por uma fase industrial, um processo de automação, um processo de produção em massa, as relações de emprego, os empregados conseguiram uma série de benefícios que não tinham até então. E muito da cultura que a gente tem hoje, que a gente vive numa outra era, ainda está presente, decorrente dessa era da industrialização, a era industrial. E essa questão do emprego tem muito a ver com ela. Ele coloca no livro assim, dizendo, olha, nós estamos chegando próximo do fim da carteira assinada, né? Hoje os trabalhos são cada vez mais flexíveis, as oportunidades de criatividade, de empreendedorismo, elas aumentam cada dia. E esse autor aqui, o Jeremy Raffick, que é um outro livro que eu li, ele fala muito sobre o fim dos empregos. E eu não diria que é um fim total, mas que há um desafio cada vez maior para a geração das empregas. Isso eu acho que não há muitas dúvidas para todos nós que convivemos no mercado e na economia atual. E ele coloca sempre assim, puxa vida, isso poderá ser visto como um grande problema, como um futuro negro, ou isso poderá ser visto como uma grande oportunidade. Então, não vemos isso como um futuro negro, nós vemos isso como uma grande oportunidade de navegar na criatividade, navegar nos negócios da nova era. Desenvolver um negócio na era digital significa que a gente vai compartilhar. Então, a matéria-prima desse século XXI, por incrível que pareça, com tudo que está acontecendo, continuam sendo os sonhos. Já eram os sonhos, matéria-prima do século XX, e agora muito mais ainda, porque agora essa possibilidade do desenvolvimento dos negócios próprios, as empresas hoje sentem muitas dificuldades, porque às vezes recrutam um jovem muito bem preparado, com excelentes condições, e de repente ele pede demissão, porque ele vai montar o seu próprio negócio no website, ele vai atrás de atingir e de buscar usar a sua criatividade e buscar suas próprias soluções e o seu próprio caminho. E qual é o melhor caminho, né? Então vamos lá para aquele exemplo que nós já citamos algumas vezes aqui. Uma pequena vila tinha problemas de abastecimento de água e ela abre uma licitação, aparecem dois concorrentes, um deles apresenta uma proposta para começar a atender a cidade imediatamente, né? E esse atendimento à cidade, ele estava relacionado com buscar água lá na fonte de água, no rio, e levar essas águas para um grande depósito para que as pessoas tivessem a ela acesso e pudessem satisfazer as suas necessidades. E a outra proposta é uma proposta que demandava um certo tempo. Ela demandava o período de fazer um planejamento, demandava o tempo de estruturar um plano de negócios, de desenvolver um projeto, de ver uma relação de custos envolvidos, contratar alguém para liderar o processo, pessoas para desenvolver o trabalho. Mas isso estamos falando aí de uma coisa de 6 meses a 1 ano para entregar o projeto pronto, mas o projeto foi desenvolvido. E na medida que o projeto foi desenvolvido e que ele apresentou essa rede de distribuição de água, o primeiro contratante que ainda continuava atendendo, agora ele tinha um concorrente muito sério, porque ele tinha um concorrente que tinha um sistema nas mãos. E essa diferença que é muito importante e que as pessoas muitas vezes não entendem, a diferença de você ter um sistema nas suas mãos que trabalhe para você, que seja seu, que trabalhe para você. Esse sistema permitiu então redução no custo do uso da água, ele permitiu qualidade, ele permitiu disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana,
365 dias por ano. Vejam que maravilha. Enquanto que do outro lado, o que ele fez? Ele começou a contratar mais pessoas para poder concorrer no mercado, mas junto com as pessoas começaram as reclamações trabalhistas, ele não podia trabalhar no sábado e domingo, porque a legislação não permitia, e se assim não permitisse, os custos seriam muito elevados. Mas surgiu uma coisa muito mais interessante ainda para aquele que fez o projeto. Surgiu a possibilidade de ele ter identificado em outras vilas vizinhas que elas também precisavam de água. E ele já tinha um sistema, ele já tinha um projeto, ele já tinha um estudo das receitas e despesas, ele já tinha uma análise concreta dos custos, e agora ele podia desenvolver esse projeto de uma forma muito mais rápida. Então vejam bem, muitos de nós passamos uma vida trabalhando no sistema do balde. E muitos de nós trabalhamos algum tempo nesse sistema, mas a partir de um certo momento a gente descobre a alternativa de ter a alternativa de ter um sistema que desenvolva o trabalho para nós. Isso tem muito a ver com o nosso negócio e tem muito a ver com esse quadrante desenvolvido por um autor muito famoso, hoje chamado Robert Kiyosaki. Eu li novamente agora nessas viagens o quadrante do fluxo de caixa. Na realidade, esse autor tornou-se famoso por ter escrito um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro foi um sucesso total, já foi traduzido para muitos idiomas, 20, 30 idiomas, milhões de exemplares vendidos, e a partir daí ele tornou-se um autor de sucesso. Ele tem o Guia do Investidor, Escola de Negócios, o negócio do século XXI, desenvolva sua inteligência financeira. E esse que eu li é o quadrante do fluxo de caixa, onde ele diz assim que todo o nosso processo hoje educacional está muito fundamentado em formar pessoas para serem empregadas. E não há mal ser empregado. Aqui nesse quadrante, na realidade, o que ele procura explicar é que as pessoas podem se posicionar numa dessas 4 formas para receber dinheiro, para gerar dinheiro. Ou ser um empregado, ou sendo um autônomo, ou sendo dono do negócio, ou sendo um investidor. Claro que cada uma dessas posições elas tem características próprias. E não há mal que a pessoa resolva querer passar toda a sua vida num desses quadrantes. Porque é uma opção de vida, é uma decisão pessoal do que ela quer, o que ela quer atingir. E em todos eles é possível ganhar dinheiro. Só que o lado direito, ele permite que você ganhe dinheiro com resultados melhores e num espaço de tempo menor. Além do que, você não vai ter que trocar o teu tempo pelo dinheiro, o que acontece do lado esquerdo do quadrante, onde empregados e autônomos trabalham e ganham, mas se eles não trabalharem, e eles não irão ganhar, né? Eles vão simplesmente ficar sem os recursos que poderiam ter fazendo o trabalho. Agora, do lado direito, sim, aí nós temos 2 situações. O dono do negócio, que tem um sistema que trabalha para ele, e o investidor, que faz com que o dinheiro trabalhe para ele. Então, quais são as características? É um empregado. Todos nós sabemos o que é um empregado, as relações que ele tem, mas no passado, há muitos anos atrás, para manter uma casa, trabalhava apenas o marido. Vocês lembram dessa fase? Depois de um certo tempo, foi necessário que a mulher também começasse a trabalhar. E hoje é muito comum que trabalhe no lar o pai, a mãe e o filho, ou mais de um filho, para poder segurar a peteca e conseguir manter o equilíbrio entre as receitas e as despesas. Nós temos um sistema de aposentadoria perverso que não nos permite ter rendimentos dignos ao final de 40 anos de trabalho, ao final de 40 horas por semana, de 40 semanas por mês e de 40 anos. A aposentadoria ela deixa muito a desejar, ela não atende às necessidades básicas. Hoje você tem uma dificuldade enorme do ponto de vista de atendimento de saúde, né? Claro, tem os planos de saúde que são pagos, os planos de saúde particulares, mas na realidade custam muito caro. Muitas vezes a pessoa com o dinheiro da sua aposentadoria não consegue pagar o seu plano de saúde. Então, e além do que, há uma tendência muito forte de redução da oferta do número de empregos. Vocês sabem o que acontece hoje na Europa, né? Espanha, nós tivemos recentemente na Espanha, nós vimos um movimento social lá na Plaza Catalunha. Foi impressionante o que a gente viu lá, porque polícia e
e as pessoas protestando, porque o índice de desemprego na Espanha chegou a 25%. Nos Estados Unidos nós tivemos agora na semana passada, eles falam em 8%, mas eu conversava lá com alguns americanos, eles me diziam que na realidade é muito mais do que isso, na realidade ultrapassa de 12%, porque muito dos números, dos indicadores oficiais não refletem a realidade. Então há um desafio no ar, né, com relação a essa questão dos empregos. E muitos então buscam, para sair um pouco desta situação onde a pessoa é um empregado, ou seja, ela tem um emprego, tem que prestar conta para alguém, buscam ser um autônomo, né? Nós temos aí muita gente, os médicos, os dentistas, os corretores de imóveis, as pessoas que têm pequenos negócios, mas o autônomo, na realidade, ele é dono do próprio emprego, porque ele acaba sendo um empregado, né? Um autoempregado de uma maneira geral. E com todos os seus desafios, com todas as suas limitações, porque o autônomo às vezes trabalha mais do que o empregado, né? Ele depende muito da sua presença física também para gerar a receita. Agora, do lado direito, nós temos o dono do negócio. O dono do negócio é aquele que tem aquela rede de água que eu mostrei ali anteriormente, né? Depois que ela está disponível, ela está fornecendo água 24 horas por dia, os 7 dias da semana, os 30 dias do mês. Há um sistema funcionando. Então isso é muito legal, é muito atraente essa opção, porque a tua presença física já ela não é fundamental para que a renda seja gerada. E além disso nós temos essa figura do investidor, né? O que o autor coloca de uma maneira assim objetiva é que as pessoas que trabalham do lado esquerdo, na realidade elas trabalham para as pessoas do lado direito de uma forma ou de outra. O investidor, na realidade, já está mais privilegiado, porque ele já tem imóveis alugados, eles têm aplicações financeiras que fazem com que o dinheiro trabalhe pelo próprio dinheiro. Então, é muito importante aqui nesse quadro, por isso que eu estou tomando um certo tempo aqui, a gente entender bem o D e o I, porque tem muito a ver com o nosso negócio, né? Muitas pessoas do nosso negócio podem, por exemplo, estar paralelamente no E e no D, com um objetivo de passar para o D, ou seja, ela pode se manter como empregada e paralelamente ela está construindo um negócio, que é o caso da opção que nós temos, que é o nosso negócio do século XXI. A pessoa não precisa deixar o seu emprego, ela pode ser também um autônomo e paralelamente ela está desenvolvendo o seu próprio negócio, construindo a sua organização. Porque o que diferencia ricos e pobres e pessoas que têm que dedicar tempo integral para suas atividades e aquelas que não têm que agir desta forma, é o fato de ter um ativo. E ter um sistema significa ter um ativo. Por isso que na chamada aqui dessa conversa de hoje, a gente colocou esse item lá, né? Como criar um ativo sem investimento? Porque o investimento aqui nesse negócio ele é muito pequeno. E o próprio autor estimula muito as pessoas a pensarem seriamente no desenvolvimento de um negócio que tem a ver com marketing do jeito que nós trabalhamos aqui no nosso negócio, que em seguida a gente vai conversando e vai explicando para vocês. Então, vamos usar o exemplo do McDonald's, né? O McDonald's, ele tem, eu acho que cada um de vocês que está aí na sala, é bem provável que consiga fazer um sanduíche melhor do que aquele que a gente come lá no McDonald's. Mas a questão ali não é tanto o sanduíche, né? A questão é a estrutura, o sistema que está por trás disso, né? São o ambiente das lojas, todo o sistema de fornecimento dos alimentos, o sistema de produção, o esquema que é utilizado para que aquele sanduíche seja gerado da forma adequada. E no nosso negócio, a gente pode fazer uma seguinte comparação. Os produtos são ótimos, mas vejam bem, se os nossos produtos estivessem nas lojas, estivessem nos supermercados, o negócio não seria como ele é. A grande jogada do nosso negócio, a grande jogada do negócio do século XXI, é justamente o sistema que está por trás do negócio. É um sistema que permite que as pessoas que nele estão envolvidas ganhem dinheiro e que não sejam os atacadistas, os varejistas que venham a receber
esse dinheiro. Então, esse sistema de controlar todo esse processo a nível mundial, o sistema de colocar os produtos nas casas das pessoas, o sistema que está por trás para fazer com que toda essa coisa funcione, o controle dos patrocínios das pessoas que vão se integrando no negócio, realmente é espetacular a gente entender que está por trás do McDonald's, o que está por trás do nosso negócio, é um sistema, e é um sistema que pode ser seu na medida que você vai construindo a sua organização. Quando a gente fala em negócios, a gente sempre lembra de 3 negócios principalmente. Um deles é o negócio convencional. Parabéns, nós estamos com mais de 165 computadores na sala, sinal que vocês fizeram uma boa promoção, muitos convidados, muito bom. Então, a primeira alternativa é o negócio convencional, ou seja, você desenvolve o teu sistema, você vai montar a tua empresa, você vai bolar como você vai trabalhar, você vai fazer os investimentos em infraestrutura, em toda a parte administrativa, todo o esquema de funcionamento. Olha, é um desafio interessante esse aí, sabe? E exige investimentos, é uma coisa para médio e longo prazo. A outra opção que existe é a franquia, né? Onde você compra um sistema pronto, você já pega os manuais, como é que a loja deve ser estabelecida, como é que o produto vai ser entregue, ou ele vai ser produzido, etc, etc, etc. Porém, as franquias não custam barato, as franquias custam um valor significativo. Algumas delas, né, mais de $1 milhão, e aquelas que são muito baratas nem sempre apresentam a rentabilidade que seja atraente, né, a ponto de motivar a compra da opção. E a outra opção, que o autor aqui recomenda, né, ele diz assim: depois de eu ter vários prejuízos com algumas tentativas de negócios tradicionais, eu comecei a pesquisar o negócio de marketing de rede, porque no marketing de rede você faz parte do sistema, você é $100, $50, no nosso caso $25, na realidade nem é um investimento isso, mas você entra, você começa a fazer parte de um sistema, e como parte do sistema você pode criar o teu próprio negócio. E ele começou a dizer assim: eu comecei a encontrar muitas pessoas que estavam construindo negócios muito interessantes de marketing de rede. Algumas das pessoas que eu encontrei, eu vi o impacto do seu negócio e também no seu futuro. E uma coisa que me impressionou, ele diz assim: foi com um amigo meu de muitos anos, que era um bilionário, tinha mais de $1 bilhão de patrimônio na área de imóveis. Ele entrou no negócio de network marketing. Eu perguntei: mas por que você está fazendo isso? Qual é a tua razão? E ele disse que ele entrava por causa do processo de educação, da formação das pessoas, que ele achava espetacular a forma como as pessoas, na medida que iam construindo as suas redes de marketing, iam sendo preparadas do ponto de vista de liderança, do ponto de vista de relacionamento, essa formação que todos nós conhecemos. Ele menciona aqui de uma forma assim, muito clara, como um ponto extremamente forte que levou a considerar essas opções de network marketing. Ele começa a entender até que é como se fosse uma franquia pessoal, só que é um custo extremamente baixo. Então, essa é a terceira opção, e vejam, quando a gente fala dessa terceira opção, e fala dela como opção para construir um negócio próprio, o bom é que qualquer pessoa pode fazer, né? Um negócio convencional, a pessoa tem que ter uma certa formação, tem que ter um certo patrimônio para comprar uma franquia, a mesma coisa. Mas no marketing de rede não. Isso é encantador, porque abre as portas para muitas pessoas poderem ter a oportunidade de mudar as suas vidas. Hoje a gente tem muitas pessoas conhecidas, famosas, que fazem comentários muito positivos em relação a esse segmento, principalmente porque com o tempo vai se separando o joio do trigo, né? Hoje ainda nós tivemos notícia de uma rede de marketing que estava atuando aqui no Brasil, que ela é americana e teve nos Estados Unidos as suas atividades paralisadas pela Security Exchange Commission, que é a SEC, é uma empresa que regula essas atividades nos Estados Unidos, e paralisou suas atividades no mundo inteiro, porque ela não estava cumprindo com os aspectos legais, éticos, morais do funcionamento de um negócio de marketing de rede. Mas veja aqui, nós temos comentários do Donald Trump, nós temos comentários do Harvey Hacker, que é o autor desse livro espetacular, Os Segredos da Mente Milionária, o próprio Robert Kiyosaki, que é uma pessoa muito rica hoje, o nosso autor conhecido aqui, brasileiro, Robert Chiniachik, nosso colega aqui, professor da Universidade Federal, o Mauro, o Max Eriger, que é um consultor muito famoso, falando, porque às vezes a pessoa recebe informações e
a gente sempre diz assim que a ignorância não é falta de informações. A ignorância é o excesso de informações, porém não das informações corretas. Às vezes uma pessoa escuta falar sobre um negócio de marketing de rede, é convidada para desenvolver a atividade. A primeira coisa que ela faz quando chega em casa, ela começa a conversar com o vizinho, e o vizinho dá uma aula para ela de 10, 20 minutos sobre por que é que o negócio não vai funcionar. Então é uma questão de com quem você vai ter informações a respeito do negócio, um negócio bilionário, né? Eu comentei também na chamada dessa reunião que ia falar um pouquinho sobre a educação do futuro. E eu fico muito feliz de dizer para vocês que nesse livro que eu disse que li, eu vou ler um pequeno trecho que é realmente impressionante o que tem a ver com aquilo que nós fazemos, da forma que nós fazemos. Ele diz assim: vamos começar a revolução educacional. Felizmente, a educação também se prepara para uma revolução. Estive de Madrid, na Espanha, onde participei do Encontro Mundial de Educadores conectados pelas redes sociais, que anualmente se reúnem em algum lugar do mundo para entender o ensino do século XXI. O que constatamos é que somos e seremos educadores e estudantes durante toda a vida. Exatamente o que a gente fala e é o que a gente pensa aqui. O modelo educacional secular, no qual um fala e outros escutam, já se esgotou. No mundo conectado, há 3 tipos de aluno. Aquele que em silêncio presta atenção a tudo, outro que precisa conversar e pesquisar em rede, e um terceiro que precisa ver, sentir e tocar para aprender. O espaço físico e as aulas cronometradas não fazem mais sentido. A educação repetitiva e decorativa torna-se obsoleta com toda a informação do mundo absolutamente disponível. No entanto, frequentar uma escola ainda é importante para compartilhar os valores da sociedade, para o coletivismo e para o trabalho colaborativo em rede. O professor não é mais o dono do conhecimento, mas sim o maestro do aprendizado em rede. Exatamente o que a gente faz aqui. Em um mundo atolado de informações, cada dia mais ele terá o papel de curador da sabedoria das multidões. Então, amigo, teremos de estudar durante toda a vida. Em uma época você será talvez um administrador, depois um professor, um empreendedor, um artista. Não é fantástico? Prepare-se para essa realidade. Corra, volte a estudar. Ao planejar seu aprendizado, mude sua postura. Seja simultaneamente um contestador, um pesquisador, um educador, porque aqui no nosso negócio cada um de nós acaba se tornando um educador. Ficar sentado esperando receber o conhecimento do professor é um comportamento do século passado. Estude pelo prazer. E aí vai. Exatamente dentro do contexto que a gente trabalha no nosso negócio. Nós temos uma educação do futuro, uma educação do século XXI. É uma educação que ela não é convencional e ela não é formal. É uma educação que é coerente porque as pessoas que passam as informações para vocês são pessoas que tiveram êxito nessa atividade que a gente desenvolve. É uma educação, como diz o autor aqui, que ela é duradoura no tempo. Não é aquele curso que demorou 3, 4 anos, foi bom, terminou e acabou. Não. É uma educação que ela estará sempre perdurando, porque aprender é para sempre. É um custo muito baixo. É extremamente flexível. Por quê? Porque nós podemos estudar viajando no automóvel, nós podemos estudar uma senhora fazendo alimentação na sua casa, ela pode escutar durante a noite, pode escutar, enfim, flexibilidade no final de semana, fora do horário convencional. E uma coisa muito importante que me chama muita atenção no nosso sistema de educação é justamente o aspecto emocional. Se vocês olharem hoje, há um livro do Coleman que chama-se Controle Emocional, um livro belíssimo, já tem alguns anos esse livro, e ele revolucionou a visão que as pessoas têm das coisas, quando ele falou assim: as pessoas tomam suas decisões pelo lado emocional. Hoje as empresas, ao contratarem pessoas, consideram muito mais atitude, consideram muito mais o comportamento do que o lado técnico, porque o lado técnico é muito mais fácil de ser aprendido. Olha, a gente faz um treinamento de produto no nosso site, e num instante a gente já sabe como é que faz, como é que não faz, como é que demonstra, como é que não demonstra. Agora, lidar com as pessoas, não perder a motivação, manter o foco, o lado emocional, saber reagir de forma positiva às coisas que acontecem.
Esse lado emocional é uma das coisas fortíssimas que nós temos no nosso processo de educação. Um processo de educação espetacular que é baseado em eventos, com pessoas que tiveram muito êxito, que têm muito êxito, que é baseado em CDs que a gente escuta, em reuniões virtuais. É espetacular o que a gente tem nas mãos. A disponibilidade, né? A gente ter essa disponibilidade de poder baixar um CD através de um site, um website, um MP3, e não só através dos sistemas convencionais que a gente tinha até agora. A possibilidade nessa educação do futuro da conexão a um mentor, que é uma coisa espetacular, essa possibilidade que a gente tem de estar sendo sempre orientado por alguém e não necessariamente a gente depender somente da gente, né? Ter pessoas para nos auxiliar. Isso é espetacular, né? Espetacular, alguém que vai, é como se fosse um coach, né? No negócio convencional, nós temos pessoas, o Lorival, por exemplo, é um coach, e a gente já tem conversado sobre isso, né? É o trabalho de coach. E além disso, essa visão que a educação do nosso negócio oferece, através do INA, através das opções que nós temos no Convention Online, da formação de líderes, porque na realidade o teu negócio será tanto maior, quanto maior for tua habilidade de desenvolver líderes. Então nós estamos exatamente dentro do que é a tendência e dentro daquilo que a gente lê como mais moderno dentro do conceito da educação. Eu fico bobo de ver a qualidade do material que está sendo oferecido. Por exemplo, esses novos profissionais do Charles King. Charles King, formado na Universidade de Harvard, escreveu esse livro já há alguns anos atrás, Os Novos Profissionais, o surgimento do network marketing como a próxima profissão de relevância. E às vezes a pessoa é convidada e vai falar com o vizinho diz que não funciona, ela desanima. A empresa fatura 10,9 bilhões de dólares, o segmento fatura mais de 120 bilhões de dólares, as grandes empresas nacionais tentam copiar aquilo que outras já fazem há algum tempo. Esse senhor escreve um livro, ele que estudou na Universidade de Harvard, e a pessoa escuta o vizinho. E desiste, às vezes, de fazer o negócio e mata os seus sonhos. E aqui tem resultados concretos de pessoas que passaram por esse processo de educação para mudar de um para outro lado do quadrante. Porque para mudar de quadrante, o próprio Kiyosaki aborda isso no seu livro, né, o quadrante do fluxo de caixa. Ele diz assim que é justamente o que a gente fala, né? Que o negócio é uma viagem, a pobreza não é um estado físico, a pobreza é um estado mental. Ele diz assim no capítulo 7, Becoming who you are, torne-se aquilo que você realmente é. A grande jogada aqui, ele diz assim, é a mudança pela qual você precisa passar para se transformar dentro deste processo. Ou seja, na medida das leituras, na medida dos eventos, na medida do conhecimento, na medida da atitude, da mudança de atitude, vai acontecer com todos nós aquilo que aconteceu com o Gustavo Ramírez na Colômbia, que ali de calçãozinho preto, com 4 anos de idade, morava nessa favela, e depois de passar por esse processo de mudança, ele não só ficou rico, como agora tem uma linda esposa, né, a Gustavo e Diana, e é um diamante da organização, tem um grupo enorme na Colômbia, e ele teve a felicidade de encontrar num dia esse rapaz chamado José Bobadilha, que está ali de gravata borboleta cinza, que era nada mais, nada menos do que o reitor da mais conhecida universidade da Colômbia, o mais jovem reitor da Colômbia, com 27 anos de idade, mas ele era um empregado, e resolveu passar também por esse processo, e hoje já é um duplo diamante dentro dessa organização. Uma coisa bacana aqui, Gustavo e Diana, diamantes. Seu downline, duplo diamante, mas acho que eles não estão tristes por causa disso. É maravilhoso ver as pessoas do seu grupo crescer, porque você está vendo o êxito, o sucesso, e você teve contribuição nisso, você ajudou a fazer com que isso acontecesse. Vejam essa foto aqui, por exemplo, onde nós estamos em Orlando, nesse prédio que é um prédio da EMA, o ginásio onde ela realiza eventos, e ele diz uma frase muito forte, que retrata exatamente o que a gente pensa a respeito do nosso programa de educação do futuro. Nunca encontrei uma educação tão poderosa como a que temos aqui para mudar nossa vida e nos tornar livres. Então, como que a gente pode aproveitar essas oportunidades dessa era digital, né? Passamos da era agrícola, era industrial, ainda temos resquícios da era industrial, muita gente ainda sendo formada para ser empregado, não para ser dono do negócio. As oportunidades são as seguintes: a gente pode hoje construir um ativo com baixo investimento, ou seja,
Eu posso ter um ativo que não tem empregados, que não tem pontos, que não tem instalações, que não tem estoques, que não tem quantos para receber. E esse ativo pode valer milhões. Eu não sei se vocês sabem, mas devem saber. Quando se constrói um negócio, como nós construímos, se você quiser, você pode vendê-lo, ele tem um valor no negócio. Normalmente ele é medido pelo rendimento que ele dá e você pode comprar um negócio, você pode vender o teu negócio. Você tem um ativo nas mãos, é a tua empresa. É o teu business tem um volume de faturamento, está presente em tais países, em tais mercados, e ele tem um valor. Outra coisa muito legal é que ele pode passar como herança para os seus filhos. Então você está construindo uma organização, um ativo, não só para você. Você está construindo uma organização, um ativo para as pessoas da sua família. Isso é maravilhoso. Um ativo que você teve a oportunidade de começar sem dinheiro. Qual é a empresa que se começa com zero de investimento, né? Você tem hoje, nessa era digital, o uso dos recursos das redes sociais, você falar de repente com alguém que está na Colômbia, com alguém que está nos Estados Unidos, com alguém que está no Japão, a expansão internacional a custo zero, via gente. O custo de expandir um negócio a nível internacional é o custo de uma passagem do hotel e do pagamento da refeição. Isso é brincadeira. É uma brincadeira isso. Nós temos um negócio enorme na Colômbia construído a custo de passagens, a custo de estadias de hotel. Nós não tivemos que construir uma organização, uma sede, de montar estoques, etc. Esse grupo já se expandiu para a Venezuela, da Colômbia já está na Venezuela. Nesse momento, tem uma da online do José Bobadilla, que está morando em Chapecó, imagine. Então, a possibilidade da movimentação de produtos pela internet, né, através dos sites, né, e agora também através das redes sociais, só que com uma grande diferença, aqui você não precisa você desenvolver o site. O retorno sobre investimento, muitas empresas, muitos negócios, têm um bom retorno sobre investimento, mas eu converso, por exemplo, com o José Rubens, que tem uma empresa enorme, e ele diz assim, Fábio, quando dá 3, 5% de retorno sobre investimento, é maravilhoso. Aqui é o seguinte, como o investimento é muito baixo, o retorno é muito alto. Porque qualquer retorno que você tenha sobre nada é maravilhoso. As pessoas não têm muita noção de finanças, né? A nossa cadeira na faculdade é finanças, eu tenho a obrigação de saber disso. Mas as pessoas não têm muita noção, elas não conseguem visualizar os benefícios da oportunidade que elas têm nas mãos. Você não só pode estabelecer o teu business com investimento muito baixo, investimento ridículo, né? Mas você pode crescer sem valor de investimentos, né? Quando você está faturando no teu grupo 10 mil pontos, você é um platino, você está com 10 mil pontos, um platino agora, olha, para você faturar 20 mil pontos, você não tem que investir mais. Você só tem que falar mais, né? Se relacionar mais, compartilhar mais, né? E além disso, é disponibilizado para todos nós um excelente sistema de informações para gerenciamento, onde você pode saber hoje o que aconteceu com o teu grupo no Japão, o que aconteceu com o teu grupo nos Estados Unidos, o que aconteceu com o teu grupo na Colômbia, o que aconteceu com o teu grupo. Imagina, você tem posições de todos os países, há uma tela do site que nós temos disponível que aparece todos os países e a movimentação que acontece em todos eles. Claro que essa tela aqui é uma conversa de 1 hora, nós podemos ter uma palestra inteira de 1 hora só sobre como aproveitar as oportunidades da era digital. E nós, no nosso negócio, gente, nós estamos na era digital. Então, nós temos um negócio que ele pode ser desenvolvido em casa, usando o site. Claro que isso não vai inibir aquele que quer fazer a sua venda usando o catálogo, aquele que quer usar o sistema convencional para fazer, não tem problema nenhum. Há uma liberdade total aqui de estratégia, de ação. Ninguém fica fora do jogo. O jogo é para todo mundo jogar. É um dos únicos, talvez, eu acho que é o único negócio que tem no mercado, onde nós combinamos um conjunto de coisas, um conjunto de processos, de opções, que eu não vejo disponibilidade em outra companhia. Nós combinamos a venda direta. Nós temos um negócio de venda direta. Mas uma venda direta, a gente não precisa dos estoques, não precisa dos investimentos, dos negócios tradicionais. Além de ser a venda direta, porque hoje, como os produtos são muito mais competitivos, a gente tem muito mais condição para colocar os produtos no mercado, etc. Além disso, nós estamos dentro do contexto do marketing multinível. Ou seja, nós temos uma remuneração pela formação dos grupos. E não há limites para crescimento. Agora vai falar na Convenção da Colômbia, um rapaz da Malásia, não sei se é a Malásia ou Tailândia, porque tudo é meio parecido, chamado Bob Joe. Inclusive eu vou lá para ver a apresentação dele.
Bob Joe tem menos de 30 anos de idade, já é triplo diamante. Ele não foi convidado, na realidade ele leu um livro do Robert Kiyosaki, viu esse quadrante do fluxo de caixa, exatamente o que nós falamos aqui para vocês hoje. Viu o quadrante do fluxo de caixa, viu que ele tinha 3 alternativas, ter um negócio convencional não lhe interessou, ter uma franquia ele achou muito caro, ele viu o Martin Deleuze, foi na Emo e disse, eu quero me cadastrar. Ele não tinha patrocinador, ele foi cadastrado pelo livro. Lá deram um patrocinador para ele, e esse cara é triplo diamante, e vai falar agora numa convenção para 15 mil pessoas lá na Colômbia. Não tem 30 anos de idade. Por causa do quê? O marketing multinível, a possibilidade de se construir grandes organizações, se você assim quiser. Nós temos produtos exclusivos, a maioria das empresas não tem produto exclusivo, nós temos produtos bioconcentrados, biodegradáveis, nós temos uma tecnologia avançada e nós temos um plano de compensação muito atraente. E lá vamos nós então, né? O nosso dinheiro, isso aqui já é bem conhecido de vocês, ele vem do dinheiro que não vai para o atacadista, não vai para o distribuidor, não vai do lojista, é um mercado em enorme crescimento, com uma perspectiva de expansão enorme. A nossa fábrica, que todos vocês já conhecem, alguns já estiveram lá, temos aí na sala pessoas que lá estiveram, temos uma enorme responsabilidade social na medida que ajudamos aqui no Brasil, principalmente o Habitat for Humanity, e o GRAAC, que cuida de pequenas crianças que têm câncer, trabalho lindo que é feito aqui no Brasil, muito dinheiro tem sido colocado. Temos linhas de produtos, são mais de 100 produtos de uso diário. Se vocês pegarem os 200 pontos que a gente coloca aqui para que você não quer ser revendedor, não seja revendedor, use os 200 pontos e economize dinheiro na tua casa, monte a tua loja para o teu uso pessoal dentro da tua casa. Faça uma análise do que você pode consumir com a tua família todos os meses e veja a economia que você faz. Só por economia já está valendo a pena, né? Então são mais de 100 produtos hoje de uso diário. Certificação internacional na área de preservação do meio ambiente, essa agência é super conceituada nos Estados Unidos, Agência de Proteção Ambiental, é espetacular a gente ter esse certificado. A economia dos produtos, aqui vocês estão tendo uma ideia, somente com um produto, que foi o primeiro produto que foi criado, né, chamado LAC, o limpador orgânico concentrado, feito à base de coco, que tem uma utilização múltipla para vários tipos de limpeza. Os benefícios para a sustentabilidade, espetacular. A gente trabalhar com produtos onde a gente pode se sentir confortável de estar contribuindo para a preservação do meio ambiente. Mas o nosso negócio, minha gente, é um negócio de network. Network é uma palavra que ela tem muitas interpretações e não é bem entendida. Os mais jovens hoje estão cada vez mais entendendo a importância do network. Minha gente, o teu futuro está muito ligado a networking. Se você está, às vezes, numa faculdade, você pode ser o melhor aluno da turma. Mas se você não tiver um network, você não vai arranjar emprego depois, você não vai ter opções. E no nosso negócio é relacionamento. Desenvolvimento de lideranças, relacionamento, é muito importante o networking. O que é networking? É se relacionar com as pessoas. É conversar. Hoje, com os mídias sociais, isso aí ficou uma brincadeira, né? É comum alguém ter 3, 4, 5 mil amigos, né, conectados lá no seu Facebook. O networking hoje ficou uma coisa muito simples de ser feita, né? Muito bacana, mas o networking te permite ganhar dinheiro. Imagine, à medida que você vai fazendo um networking construindo a tua organização, o que vai acontecendo? Você vai construindo o teu negócio. E qual é a vantagem? O investimento é baixo, não é baixo, é baixo, falta um i ali. Um negócio em tempo parcial, todos têm a mesma oportunidade, é possível ter receitas imediatas, é possível criar receitas residuais, não há nenhum limite de crescimento, a oportunidade é global, não é exclusivamente aqui no Brasil, assessoria, apoio permanente, educação e formação empresarial. Espetacular aqui o que a gente pode aprender em formação empresarial. Minha gente, é espetacular a gente poder estar vivendo esse momento que a gente está vivendo. E é maravilhoso nós termos nas nossas mãos, a possibilidade de se envolver com esse mundo novo que nós estamos vivendo, de aproveitar as oportunidades que aí estão para atingir os resultados que a gente quer atingir. É uma oportunidade de ouro que a gente não deve desprezar. Deve estudar cada vez mais, procurar entender
o que está acontecendo. E cada vez mais no mundo você será o que você compartilha. E eu acho que cada vez mais no nosso negócio, você também será aquilo que você compartilha. O nosso negócio é de duplicar, o nosso negócio é de passar a oportunidade, o nosso negócio é de ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos. E para concluir, estamos aqui já concluindo o nosso tempo de 1 hora, vou falar aqui sobre Mahatma, que ao deixar o cargo de presidente da Índia, disse assim: imagine a vida como um jogo em que você esteja fazendo malabarismos com 5 bolas no ar. Estas são seu trabalho, sua família, sua saúde, seus amigos e sua vida espiritual. E você terá de mantê-las todas no ar. Logo você vai perceber que o trabalho é como uma bola de borracha. Se soltá-la, ela rebate e volta. Mas as outras 4 bolas, família, saúde, amigos e espírito, são frágeis como vidros. Se você soltar qualquer uma destas, ela ficará irremediavelmente lascada, marcada com arranhões ou mesmo quebrada. Vale dizer, nunca mais será a mesma. Deve entender isso. Tem que apreciar e se esforçar para conseguir cuidar do mais valioso. Trabalhe eficientemente, gaste o tempo requerido à sua família e aos seus amigos, faça exercício, coma e descanse adequadamente. E, sobretudo, cresça na sua vida espiritual, na sua vida interior, que é o mais transcendental porque é eterno. O Shakespeare dizia: sempre me sinto feliz. Sabes por quê? Porque não espero nada de ninguém. Esperar sempre dói. Os problemas não são eternos, sempre tem solução. O único que não se resolve é a morte. A vida é curta, por isso ame-a. Viva intensamente e recorde. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de criticar, examine. Antes de orar, perdoe. Antes de gastar, ganhe. Antes de render, tente de novo. Antes de morrer, viva.